Boa tarde e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Unipar. Hoje estão presentes Rodrigo Canaval, CEO, Alexandre Jerussalmy, CFO, diretor de Relações com Investidores e equipe de RI. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. A apresentação pode ser acessada pela plataforma MZIQ e pelo site da companhia em ri.unipar.com. A seleção dos slides será controlada pelos senhores e o áudio deste evento estará disponível no site da companhia após seu encerramento. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, e as perguntas já podem ser registradas via webcast e serão respondidas ao longo da sessão ou após o término da conferência pela equipe de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Unipar, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Unipar. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Alexandre Jerussalmy, que iniciará a apresentação. Por favor, Jerussalmy, pode prosseguir. Olá a todos, feliz de estar aqui para falarmos novamente sobre os resultados trimestrais da Unipar. Lembrando que a apresentação sobre a qual vou comentar já está disponível no nosso site de RI. Começando então pelo cenário global, brasileiro e argentino. Então, no mundo, o que vemos é um redirecionamento de fluxos comerciais diante das tensões geopolíticas na Ucrânia e no Oriente Médio. Ainda vemos os efeitos de um ciclo de baixa bastante desafiador, apesar de termos a impressão de que o pior já passou. E estamos vendo países e regiões implementando cada vez mais medidas protecionistas, a exemplo dos Estados Unidos, da Europa e, mais recentemente, da Índia. No Brasil, a demanda local tem se mostrado muito resiliente, principalmente para os colorados. Isso é reflexo do crescimento da atividade econômica aqui no país. Mas, por outro lado, o volume de importações de PVC tem alcançado níveis historicamente altos, segundo dados da Biquim, com importações vindas principalmente dos Estados Unidos e da Colômbia. Bom, em 19 de setembro de 24, foi aprovada pelo governo a alteração temporária da alíquota de importação para diversos produtos químicos e petroquímicos, incluindo o PVC suspensão que a Unipar produz. Então, a alíquota passou de 12,6% para 20% desde o dia 15 de outubro, e o aumento tem vigência de um ano. Olhando para a Argentina, o que se vê é um esforço contínuo do governo Milei para controlar a inflação e melhorar a equação fiscal do país. A redução das alíquotas de importação de 17,5% para 7,5% agora em setembro último é um exemplo desse esforço do governo argentino. A demanda local, por outro lado, já apresenta uma lenta e gradual recuperação, um reflexo positivo em nossos volumes de vendas locais. E aqui na tela também vocês veem a curva de evolução de preços internacionais em base 100 para janeiro de 2018, tanto para PVC quanto para soda, e que indica, em algum grau, uma recuperação lenta em 2024, vis-à-vis os trimestres anteriores, o que ainda reflete um nível de preço de um cenário desafiador de ciclo de baixa. Passando para a próxima tela, temos os destaques financeiros da Unipar no terceiro TRI. Então, mantivemos, mais uma vez, resiliência frente aos desafios do ciclo, e o nosso EBITDA atingiu 233 milhões de reais, o que foi 60% maior do que o do TRI anterior. Alcançamos um lucro líquido de 119 milhões
e tivemos uma geração de caixa operacional de 294 milhões no trimestre, 87% superior ao tri anterior. Então, esse resultado é fruto de uma performance operacional de vendas robusta, de uma matriz de custos competitiva, com participação cada vez maior de energia autoproduzida, e do efeito positivo da desvalorização cambial aqui no Brasil, que foi 6% no trimestre. Em termos de liquidez e endividamento, a companhia permanece focada na rigidez financeira. Fechamos, então, o trimestre com 2,3 bi em caixa, um prazo médio de dívida de 4,4 anos e uma alavancagem de 0,77, o que confere para a Unipar tranquilidade para enfrentar os desafios do ciclo. E com isso, com esses resultados do trimestre e o perfil de dívida, tivemos ontem, na reunião de conselho de administração, a aprovação de uma nova distribuição de dividendos no valor de 300 milhões de reais, além da aprovação de um quinto programa de recompra de ações. Em relação aos destaques operacionais, passando para a próxima tela, tivemos mais um trimestre de utilização de capacidade acima da média da indústria, segundo dados da Biquim, tendo atingido 80% de utilização na média entre Brasil e Argentina. A participação de energia solar e eólica autoproduzida tem sido cada vez maior em relação ao nosso consumo total de energia no Brasil, tendo chegado a um nível histórico agora em setembro de 65% versus 51%, que foi o nível que havíamos chegado em junho. E tivemos ainda dois destaques muito interessantes do ponto de vista de ESG, sendo o primeiro um upgrade de duplo B para triplo B no nosso rating MSCI ESG, e o outro destaque foi um reconhecimento pela Suzano como melhor fornecedor na categoria Gestão ESG. Então, com isso, só enfatizando de que nós aqui na Unipar seguimos firmes na nossa agenda corporativa de ESG. Na próxima tela, temos a evolução da nossa receita líquida, que apresentou um crescimento de 17% no terceiro TRI versus o segundo TRI. Esse resultado reflete um aumento de 3% no volume de vendas, o efeito positivo da desvalorização cambial aqui no Brasil e a robustez do nosso perfil de vendas, que é distribuído a mais de 30 indústrias diferentes, várias das quais que têm projetos de expansão relevantes, por exemplo, o setor de saneamento e o setor de papel e celulose. Do ponto de vista de custos de produtos vendidos, passando para a próxima tela, tivemos um aumento de 15% no trimestre, ou seja, menor do que os 17% de aumento de receita líquida. E isso apesar dos efeitos negativos da desvalorização cambial aqui no Brasil, né, impactando negativamente aqui agora o custo do produto vendido, e a inflação que ainda existe em dólar na Argentina. Esse resultado foi possível dada a nossa matriz de custos competitiva, com, por exemplo, o nível cada vez maior de energia limpa autoproduzida. E temos também um reflexo de uma série de iniciativas corporativas em implementação aqui na Unipar, no sentido de reduzir gastos fixos, como, por exemplo, algumas renegociações contratuais em comum acordo, algumas revisões de processos para torná-los cada vez mais simples e, por exemplo, iniciativas de automação que estão em curso aqui na empresa. Aqui na próxima tela, se pode entender melhor de onde veio o crescimento de 60% no nosso EBITDA. Então, tivemos um efeito positivo de 10 milhões de reais por aumento de vendas e uma variação de 77 milhões de reais vinda da combinação entre a leve recuperação de spreads, a desvalorização cambial de 6% no Brasil e a maior competitividade em nossos custos operacionais. Então, a nossa margem de EBITDA agora no TRI ficou em 17%, que é maior do que a margem do segundo TRI, que era de 13%. O nosso lucro líquido atingiu 119 milhões no trimestre, o que representa um aumento de 34% em relação ao trimestre anterior. E aí, lembrando que já são 18 trimestres consecutivos de lucro aqui na Unipar, o que demonstra, de fato, a resiliência do nosso modelo de negócios.
e com isso tivemos o conforto do Conselho de Administração de aprovar a antecipação de distribuição de dividendos no valor de R$ 300 milhões para os nossos acionistas, a serem pagos agora em novembro de 24, nesse mês. Do ponto de vista de dívida líquida, nosso saldo ficou menor em setembro em relação a junho, tendo fechado em R$ 459 milhões, apesar do nível relevante de CAPEX que tivemos agora no terceiro tri. E essa redução de dívida líquida foi possível por conta, principalmente, da geração operacional de caixa de R$ 294 milhões que tivemos agora no período. Em relação ao nosso perfil de dívida, temos uma posição de caixa suficiente para cobrir 54 meses de amortizações e 55% da nossa dívida vence somente a partir de 2029. Esse perfil de dívida melhorou depois da emissão de debêntures que fizemos agora em setembro. Então, foram R$ 750 milhões divididos em 3 séries, sendo que a série mais longa teve prazo de 10 anos, o que é um prazo inédito para a Unipar. A demanda por esses papéis superou 2 vezes o valor emitido e tivemos uma compressão de taxa significativa. Com essa emissão, já realizamos o pré-pagamento de R$ 385 milhões em dívidas de prazo mais curto, né? E esse nosso liability management segue em curso, visando sempre ampliação de prazo médio de vencimento e um custo cada vez mais competitivo da nossa dívida. E com isso finalizamos o trimestre com prazo médio de 4,4 anos e uma alavancagem de 0,77 vezes. Em termos de composição de dívida, quase 80% da nossa dívida está captada em mercado de capitais, deixando disponíveis limites de crédito com bancos e permitindo que a nossa gestão de dívida seja feita com bastante tranquilidade. Então, nosso objetivo é tornar o perfil de dívida da Unipar cada vez mais confortável, a fim de suportar a Unipar em seus movimentos estratégicos e, ao mesmo tempo, permitir que a expectativa de retorno dos acionistas seja atendida. Passo agora a palavra para o Cannaval, que irá comentar sobre nossos projetos estratégicos e nossas prioridades. Muito obrigado a todos e, Cannaval, é com você. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Gerussalme, pelo detalhamento de nossos resultados. E para complementar e finalizar a nossa apresentação, destaco que mesmo neste ciclo de baixa da indústria química, mantivemos a nossa visão estratégica de crescimento sustentável. Momentos como este exigem resiliência e eficiência e, acima de tudo, requerem investimentos em projetos estruturantes que garantam o nosso futuro e crescimento a longo prazo. Gostaria de ressaltar que estamos executando com disciplina e dentro do cronograma nossos importantes projetos de crescimento e modernização tecnológica. Entre os principais projetos estão a nossa nova unidade no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Já iniciamos o comissionamento da fábrica e encerraremos este ano com a partida realizada. Em Cubatão, a modernização tecnológica da fábrica também está acontecendo conforme planejado. Vamos concluir o projeto em 2025. Este projeto trará ganhos significativos em eficiência operacional e redução de emissões, impulsionando nossa competitividade e sustentabilidade. Temos também um novo projeto de ampliação em Santo André, na planta de PVC, onde é importante destacar que, para este investimento, fomos enquadrados no REIQ, que é um regime especial de tributação que prevê isenção de PIS e COFINS na compra dos principais produtos usados na indústria petroquímica de primeira e segunda geração. Finalizando a apresentação, reforço que seguimos firmes nas nossas prioridades de 2024. Entre elas, destaco a segurança e a eficiência operacional como ferramentas do fortalecimento de nossa competitividade. Outra prioridade importante é a rigidez financeira e gestão de liquidez, que garantem a segurança e estabilidade financeira da empresa em qualquer cenário econômico. E seguimos avaliando as oportunidades de crescimento de maneira altamente seletiva, sempre alinhadas com a nossa estratégia de longo prazo e equilíbrio. E dentro de casa, buscamos melhorias contínuas com a revisão de processos e estruturas de custos,
assim como adequamos estruturas para termos prontidão para o crescimento de forma sustentável. Passo agora a palavra para a Raquel, que conduzirá a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigada, Canaval. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Já temos 3 perguntas aqui do Rodrigo Almeida, do Santander. A primeira pergunta é a seguinte: no lado dos projetos de autogeração de energia, vimos que atingiram 61% em setembro, mas gostaria de entender quanto da redução dos custos vocês acreditam já ter capturado do total esperado. Em qual trimestre devemos começar a sentir o efeito integral? Salme, por favor. Muito obrigado, Rodrigo. Muito boa tarde a todos. Então vamos lá, Rodrigo. Em relação à autogeração, como você bem falou, nós chegamos a 61% agora em setembro, que é um nível bastante mais alto do que o nível que a gente teve em junho, que por sua vez também é mais alto do que tivemos no ano passado. Então você percebe que a gente está numa crescente mesmo de contribuição de energia de autoprodução vis-à-vis o total de energia que a gente consome aqui no Brasil. A ideia é que a gente chegue a por volta de 80% de todo o consumo do Brasil tendo sido suprido por autogeração. Esse número, essa parcela, né, dos 80%, a gente deve atingir provavelmente no final do terceiro tri do ano que vem. Provavelmente após a conclusão do projeto de phase-out que a gente tem em Cubatão, onde a gente vai ter a redução do consumo de energia no nosso processo de eletrólise na unidade de Cubatão. Então, em termos de captura, né, se você considerar esse número do final de setembro, né, e lembrando, esse não é o número de média de trimestre, é o número de final de setembro, mas se a gente considerasse 61% vis-à-vis os 80%, que é o que a gente tem projetado de ramp-up aí da parcela de autoprodução para o total que a gente consome no Brasil, a gente tem, então, algo como 75% já capturado no mês de setembro, tá? E é isso. Estamos super firmes em direção ao aproveitamento total dos nossos ativos em parceria com a Auren agora, depois da incorporação da AES, e com a Engie em Minas Gerais, para que a gente capture o total de benefício relativo a essa autoprodução que a gente tem aqui no Brasil. Obrigada, Gerusalme. Vou complementar a segunda pergunta do Rodrigo, do Santander, com a pergunta da Helena, da XP. Ambos querem saber sobre o ambiente de negócios de PVC após a implementação da alíquota de importação e como estão os preços da soda e a tendência aí para os próximos meses. Alexandre, por favor. Muito bem, agora o Alexandre de Castro, né? Muito obrigado, boa tarde a todos. Nós sempre utilizamos, no caso do PVC, preços internacionais internados no Brasil como referência. É uma medida muito recente o que a gente viu em relação ao imposto de importação, mas apenas um dos fatores que forma a nossa precificação. Existem muitos outros, como a própria variação do preço internacional, que forma nosso preço e política comercial no mercado interno. Então, muito recente, difícil ainda fazer grandes projeções. No caso da soda, vimos aí uma valorização dos preços internacionais nas últimas semanas, mas no caso da soda, diferente do PVC, ela é uma commodity com preços muito mais voláteis, né? Então, a gente está acompanhando dia a dia, semana a semana, as movimentações de mercado internacional e aplicando no mercado interno aquilo que é a nossa política comercial recorrente. Obrigada, Alexandre. Só um momento enquanto verificamos as outras perguntas. Temos mais uma pergunta da Helena Kelm, da XP. A entrada da unidade de Camaçari está próxima. Embora seja uma unidade pequena, entendemos que ela tem algo a adicionar e contribuir já nos resultados do quarto trimestre, correto? Queria entender melhor como a gente deve esperar o processo de ramp-up dessa unidade. Ok, Helena, muito obrigado, boa tarde.
Sim, a unidade está bem dentro do cronograma em termos de startup. Lembrando que essa unidade é uma unidade que é a primeira planta Greenfield da Unipar, é o que a gente gosta de chamar de mini planta, uma nova lógica de negócio que a Unipar implementou com sucesso. Devemos ter o startup ainda nesse ano, agora no final do ano. E aí a plena capacidade a gente deve atingir logo no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Lembrando, essa é uma planta pequena, de 20 mil toneladas de capacidade de cloro, 22 mil toneladas de capacidade de soda. Então, é uma tecnologia que a gente já conhece, que é a tecnologia de eletrólise da ThyssenKrupp. Então, é membrana, né, a tecnologia, que é a mesma tecnologia que a gente aplica, inclusive, em Cubatão, em Santo André. Então, conhecemos bem a tecnologia, tem tudo para que o ramp-up seja um ramp-up tranquilo e bem-sucedido. Obrigado. Pergunta de Edson Sato: qual será o impacto da fusão da Auren com a AES? Obrigado, Edson, pela pergunta. Boa tarde. Veja, nós tivemos uma parceria muito boa, muito frutífera e construtiva com a AES. Agora, com a mudança para a Auren, de fato, do ponto de vista operacional e estratégico, nada muda, inclusive em termos de posicionamento dos ativos. Pelo contrário, o que a gente tem aqui é a possibilidade de uma construção, de uma parceria, assim como tínhamos com a AES, agora com a Auren. Inclusive, já iniciamos essa parceria, já temos proximidade com as equipes, então a transição está se dando de uma forma muito estruturada e muito tranquila. Temos uma pergunta do Pedro Macedo, da Meta Asset. Podemos considerar que ao final do ano a companhia deve ter seu pico de alavancagem e que a partir do primeiro trimestre de 2025 deve começar a caminhar de volta para próximo de caixa líquido, também com recuperação operacional dos resultados em 2025? Obrigado, Pedro, pela pergunta. Boa tarde. Veja, a Unipar não dá guidance, né, em termos de alavancagem, nível de endividamento, posição de caixa, mas a sua pergunta é boa, no sentido de que me permite falar sobre um pouco da nossa postura em relação à gestão de liquidez e gestão até do nosso endividamento. Então, como você viu do segundo TRI para o terceiro TRI, a gente já teve uma melhora do nosso perfil de dívida. O nosso prazo médio já saiu de 3,4 e foi para 4,4 agora, né? A nossa expectativa é de que a gente continue implementando iniciativas que permitam que esse prazo médio cresça cada vez mais, com linhas de crédito e linhas de financiamento competitivas. E com isso, a gente permanece com uma tranquilidade aqui na Unipar, em termos de perfil de endividamento vis-à-vis posição de caixa. Em termos de posição de caixa, para quem acompanha a Unipar há tempos, sabe que nós somos aqui conservadores em termos de posição de caixa, nós gostamos de manter uma posição de liquidez confortável, justamente porque nós reconhecemos que o nosso setor é um setor cíclico e que nós não dominamos todas as variáveis aqui do nosso setor. Pelo contrário, o que a empresa tem que estar é preparada para enfrentar os ups and downs aí do ciclo, e justamente para isso é que a gente mantém uma estrutura de liquidez relativamente robusta, e para isso também que a gente está trabalhando com afinco para tornar o nosso perfil de dívida cada vez mais competitivo e mais confortável. Obrigado. Obrigada, Gerusalmi. Só um instante enquanto verificamos outras perguntas. Temos uma pergunta do Oswaldo Mateus. Boa tarde. Pode informar quais são as perspectivas da operação na Argentina? Muito obrigado, Oswaldo, pela pergunta. Boa tarde. Veja, a Argentina, como todos sabem, está passando por um momento de muita reforma macroeconômica e muitos esforços do governo voltados principalmente para o controle da inflação e para a melhoria da equação fiscal do país, né? Então, o que vimos, principalmente no primeiro semestre, foram medidas até drásticas do governo,
de cancelamento de gastos públicos e obras públicas, restrições, né, no fluxo de transações comerciais, seja nas importações, seja nas exportações, algumas medidas visando uma certa gestão no câmbio, né, do país, o câmbio oficial. E é claro que aqui na Unipar nós estamos bastante atentos a todos esses movimentos. A questão de cancelamento ou pausa nas obras públicas e o movimento até de recessão, né, de queda na atividade econômica do país, é claro que afeta o mercado em que a Unipar atua, né? Mas, por outro lado, a Unipar tem conseguido fazer uma gestão muito boa de estoques, de colocar o produto no mercado, seja no mercado nacional, seja na exportação. Então, eu diria que, apesar do momento bastante desafiador do país, nesse caso, né, dos indicadores macroeconômicos da Argentina, a gente está muito confiante de que o país está mudando para melhor. Obrigada, Gerusalmi. Temos mais uma pergunta do Emerson Abraham. Gostaria de saber um pouco mais sobre o planejamento de crescimento sustentável no longo prazo. A Unipar tem intenção de expandir mais no Brasil e no exterior? Existe a possibilidade de ir para países fora da América Latina? Obrigado, Emerson, pela pergunta. Veja, a Unipar publicamente já se posicionou em relação à intenção que tem de expandir suas operações, principalmente olhando para oportunidades internacionais, né? E o que temos feito desde então é uma análise muito seletiva, muito cuidadosa das potenciais oportunidades de expansão. Temos analisado algumas oportunidades, mas, por outro lado, o que nós queremos é que esse passo seja um passo no momento certo, da forma correta, para justamente não colocar em risco e não comprometer, por exemplo, a nossa rigidez financeira, que, como o Cannaval falou na própria apresentação de resultados, um pouco antes agora, é uma das nossas prioridades aqui na empresa. Então, posto isso, temos sim verificado algumas oportunidades de crescimento, mas, por enquanto, nada de concreto que mereça ser antecipado. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui do Eduardo Muniz, do Santander. Quais são as outras iniciativas em andamento ou iniciativas esperadas de liability management? Obrigado, Eduardo, pela pergunta. Boa tarde. Nós temos aqui um processo em curso de reperfilamento da dívida, né, na realidade de substituição de uma dívida com vencimento um pouco mais curto e eventualmente com custo mais alto por uma dívida com prazo mais longo e características mais competitivas, né? E justamente nesse contexto, a gente, inclusive hoje, soltou o anúncio de resgate de 2 debêntures que ainda estão no mercado, com parcelas menores do que as parcelas emitidas originalmente, porque parte dessas debêntures nós já resgatamos, e são elas a Unip 15 e a Unip 26. Então, esse é um exemplo de liability management que a gente pretende continuar fazendo ao longo do tempo, ou seja, trocando dívidas que vencem no curto prazo ou com prazo mais curto, por estruturas de financiamento que têm uma característica de prazo mais alongada e um custo competitivo. Então, possivelmente, nos próximos meses, vamos ter outras iniciativas dessa mesma natureza para reperfilamento de dívida. Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Gerusalmi para as considerações finais. Ok, muito obrigado. Antes de mais nada, a todos que participaram desse conference call de resultados do terceiro TRI. Como vocês viram, o resultado expressou uma melhora em relação ao resultado que tivemos no segundo TRI e expressou também um grau bastante elevado de resiliência aqui da Unipar vis-à-vis o ciclo de baixa na indústria petroquímica que ainda segue,
Então, vocês vejam bem, até que em curvas históricas de preços, tanto de soda quanto de PVC, ainda nós temos os preços de forma comprimida quando a gente analisa o histórico. Isso é reflexo, naturalmente, do ciclo de baixa. A empresa tem aproveitado esse momento para se preparar cada vez mais para quando esse ciclo de baixa se encerrar, né? Então, quando ele se encerrar, eu não tenho dúvida de que a empresa vai estar num formato muito mais preparado e competitivo para aproveitar as oportunidades. E um exemplo disso é o aumento cada vez maior do nosso nível de operações de energia autoproduzida. E outro exemplo são as plantas de Camaçari, que a gente, como eu falei antes, deve ter o startup agora, ainda nesse ano, e a modernização tecnológica da planta de Cubatão, que é um projeto bastante grande, bastante ambicioso, que segue plenamente no cronograma e por meio do qual a empresa vai ter uma tecnologia mais moderna na nossa unidade de Cubatão, que é uma unidade importante de eletrólise. A gente vai consumir com essa nova tecnologia menos energia, vamos ter menos emissão de resíduos sólidos no meio ambiente, vamos ter menos consumo de vapor e, com isso, também vamos ter, inclusive, menor emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, que caminham junto com a nossa estratégia de ESG, de nos tornarmos uma empresa cada vez mais limpa, tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, o cenário continua desafiador, nem por isso a empresa deixou de realizar o CAPEX estratégico, e nem por isso a empresa deixou de apresentar uma rigidez financeira bastante forte. Vocês viram o nosso perfil de dívida, vocês viram nossa posição de liquidez, e seguimos firmes para enfrentar todos os desafios que a gente ainda vai ter nos próximos meses, em que se espera ainda um efeito de ciclo de baixa, apesar de que, como eu falei na própria apresentação de resultados, aparentemente o pior já passou, no sentido de que o terceiro TRI foi melhor do que o segundo TRI. Muito obrigado a todos novamente. Convido todos já de antemão a próxima reunião de resultados, que vai ser em março, para o release, com base no release do quarto TRI e do ano de 2024, e espero ver todos por lá novamente. Muito obrigado e um bom feriado a todos. Um abraço.